Saúde pública, um tema delicado que parece estar longe de ser resolvido no nosso país. O programa da Sinteste TV desta semana irá refletir sobre os desafios postos para a efetivação da saúde como um direito no nosso país. E para conversar um pouco sobre a saúde pública no Brasil, nós convidamos Francisco Batista Júnior, que é atual membro integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigada, Júnior, pela sua presença em nosso programa. Mas vamos lá, Júnior, a gente vai falar sobre o panorama da saúde de uma forma mais geral hoje, começando pelo SUS. O SUS é um modelo de sistema de saúde que é muito elogiado, inclusive em outros países, porque na sua teoria ele é bastante ideal. Mas por que no Brasil a gente não consegue ver isso efetivado? Quais são os principais obstáculos para essa efetivação? Bom, inicialmente dizer que é muito bom estar com vocês aqui hoje outra vez. Um ano se passou, um ano muito difícil, né? A avaliação que nós temos aqui foi mais um ano muito difícil para o movimento social, um ano muito difícil para a sociedade brasileira, um ano muito difícil para o país. Apesar de uma propaganda oficial de que está indo tudo bem no Brasil, para nós não. Para nós está indo exatamente na contramão do que a gente sempre defendeu, pelo menos do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político. Mas mais um ano de sobrevivência, mais um ano de resistência. E especificamente em relação à sua pergunta, eu tenho falado muito, quando eu tenho oportunidade de fazê-lo, que como ator privilegiado que fui no debate da reforma sanitária, no debate inicial de constituição e aprovação do SUS, nós tínhamos absoluta clareza do que estava em jogo, nós tínhamos absoluta clareza do que estávamos propondo, do que estávamos discutindo e do impacto que significava a proposta que a gente defendia, que era o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, do seu nascedouro, o que era exatamente? Era uma proposta de conteúdo eminentemente socialista, num país capitalista, absolutamente desigual, absolutamente concentrador de renda, absolutamente autoritário. Então juntou o período de ebulição e efervescência do final do regime autoritário com uma militância muito forte e organizada, e a gente conseguiu aprovar a lei. Conseguimos aprovar, mas sabíamos que tão difícil ou mais difícil quanto aprovar seria colocar em prática. Por quê? Porque a proposta do SUS bate de frente com todos os interesses oligárquicos, corporativistas, mercantilistas, políticos desse país. Em sendo uma proposta de teor socialista, num país capitalista, ela bate de frente com todos os interesses políticos que existem. E essa tem sido a disputa de lá para cá. E no meu entendimento a gente tem perdido essa disputa. Além desses problemas que você já colocou, você vê como a saúde pública no Brasil. A gente sabe que, por exemplo, a dengue é uma epidemia que está longe de ser vencida, que os acidentes de trânsito ainda são responsáveis por um alto número de atendimentos da rede hospitalar. E se a gente for falar, a gente vai pegar vários temas, várias coisas em separado que faz a saúde pública, né, não estar assim tão boa. Como é que você acha que pode ser vencido esses tipos de problemas? O que falta, na verdade, nas políticas de saúde para essas coisas serem sanadas? Por que existe a dengue? A dengue existe, e aí eu volto à primeira resposta que eu dei para você. A dengue existe porque a prioridade do sistema e de quem está à frente do sistema não é fazer política de prevenção e promoção da saúde. Fazer política de prevenção e promoção da saúde significa processo de conscientização política, significa atuações intersetoriais, atuação com outros setores da sociedade, né? Significa se contrapor a uma lógica de mercado que existe, onde o principal é você atender aos grupos mercantilistas que exploram o SUS. E os grupos mercantilistas que exploram o SUS não têm interesse em acabar com a dengue. Como é que se acaba com a dengue? Com educação, com participação da população, com condição de vida razoável, com condição habitacional razoável e com a atuação da equipe multiprofissional em saúde, particularmente os agentes de controle de endemias e agentes comunitários de saúde. Não se combate a dengue com alta tecnologia. Não se combate a dengue com recursos vultosos para internação e exames de alto custo. Então, como que está em jogo, como que interessa são os exames de alto custo que enriquecem o setor privado que explora o SUS,
Como que está em jogo? São as grandes tecnologias utilizadas em saúde, exploradas pelo setor privado no sistema, que também não tem nada a ver com dengue. Então a prioridade são os exames de alto custo, a prioridade são as internações hospitalares, são as cirurgias de alta complexidade. São esses custos que são explorados pelo setor privado. Então o dinheiro do SUS vai todo para lá. Acaba faltando dinheiro para cuidar da dengue. Ou seja, tudo no sistema gira em torno desse grande debate. A quem interessa fazer o sistema funcionar. Nesse momento, o sistema está funcionando a serviço de grupos econômicos, a serviço de corporações organizadas. Então, por isso que os grandes problemas continuam persistindo. Entendo. E apesar de todos esses problemas que a gente acabou de falar aqui e de vários outros que são de conhecimento da população, que viu isso na pele, né? Recentemente fomos surpreendidos com um corte orçamentário, né, de mais de 5 bilhões para a área da saúde, no caso federal. Como é que você vê esse corte? Né? Você acha que vai afetar muito? Porque falou-se muito na mídia, o próprio governo disse que não iria afetar, que nenhum plano ia ser alterado. Né? Como é que você avalia essa posição do governo frente às necessidades atuais da saúde pública? Não, sob o ponto de vista político, a desmoralização do governo. Você tem um governo que faz o discurso de que prioriza o aspecto social, prioriza o crescimento da economia, prioriza o investimento, e você perceber o governo realizar um corte no orçamento, um corte significativo no orçamento que já é insuficiente, um orçamento que já é bastante comprometido com o pagamento da dívida pública, que significa praticamente 50% desse orçamento. E você perceber o governo cortar na área de saúde especificamente mais de 5 bilhões de reais, diante de um quadro onde a saúde é flagrantemente subfinanciada. Então, do seu ponto de vista de discurso político, desmoralização do governo. Do seu ponto de vista prático, e eu dei uma entrevista semana passada no Jornal de São Paulo falando sobre isso, qual o impacto que isso significa? Porque tem setores do governo que dizem, não vai ter nenhum prejuízo porque vamos cortar agora, mas no final do ano liberaremos. Tem dois aspectos a serem considerados. Existem ações que estão programadas e que vão ser penalizadas pela falta de recursos, exatamente esses recursos que foram cortados, e existe a possibilidade concreta, como tem acontecido reiteradamente, de no final do ano, se houver a liberação de 5 bilhões, não haver tempo suficiente para ser gasto. Então são dois grandes prejuízos que existem. Aí o repórter de São Paulo perguntou, mas o que é que vai ser penalizado? São os exames? São as cirurgias? Eu falei, não. Os exames e cirurgias, como são feitos no setor privado, esses vão ser pagos religiosamente. O setor privado não é prejudicado. O que vai ser penalizado são as áreas de promoção e prevenção. A área da dengue, a área de educação e saúde, a área de prevenção de endemias, prevenção de doenças. Esses são setores historicamente prejudicados com o corte que o governo periodicamente e anualmente tem feito na área de saúde, principalmente. Sobre esse assunto, conversamos com o presidente do CIMED e com usuários da saúde pública que destacaram as principais dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Veja na reportagem de Miriana Celli. A saúde pública vem pedindo socorro há anos. São muitos os problemas que não garantem a efetivação do SUS, desde a infraestrutura até os mais simples, como ações para erradicar doenças antigas. Nós temos, por exemplo, as doenças infecciosas que nós imaginávamos erradicadas há muito tempo, como, por exemplo, tuberculose. Nós temos tido um avanço no Brasil, de novo, da tuberculose. Os casos de dengue, eles oscilam ano a ano. Nós, normalmente, de 2 em 2 anos, nós temos epidemias que realmente assolam o país, né? Com óbitos, inclusive. E a tendência, ao longo dos anos, é que os casos mais graves se intensifiquem, né? Nós não estamos fazendo, vamos dizer, o dever de casa, né? Até em questões elementares, como a mortalidade materna, ocupou a mídia na última semana, o Brasil está praticamente o dobro, né? Em torno de 60 óbitos por cada 100 mil casos de obstétricos, enquanto que a média recomendada pela ONU é de 31 casos. Então nós ainda precisamos avançar muito, o caráter assistencial precisa ser amplificado. O inchaço dos hospitais dos grandes centros urbanos é outro problema sério. Casos como o da agricultora Maria Silene, que sai do interior para fazer tratamento na capital, acontecem todos os dias. Lá é meu fraco lá, sabe, atendimento, para promoção de raio-x, fazer exames, pequenas cirurgias. Qualquer tipo de cirurgia tem que fazer aqui, na capital, porque lá não tem recurso de fazer. Eu vim de Ceará Mirim para aqui num carro da prefeitura
Aí vim marcar um pneumologista. E chegando aqui, ele marcou tudinho, mas não me avisou que eu era para ser atendido naquele dia. Quer dizer, o rapaz do computador ali que marca. Fui para casa, perdi a consulta. Ele falou para mim, sexta-feira a senhora vai ser atendida. Não, era para ser atendida naquele dia, ele não me informou. Quer dizer, está faltando uma informação melhor para os pacientes. E com o crescimento das cidades vem um aumento no número de veículos. Hoje em dia, os acidentes de moto são uma das principais demandas dos hospitais do Brasil. Nos casos de urgência e emergência, são necessárias políticas públicas efetivas, não só na área de saúde, mas na área de segurança, né? Na área de trânsito. Nós temos os casos mais gritantes hoje de ampliação, vamos dizer, do sufocamento dessa rede de saúde, tem sido causado por acidentes de moto e por pacientes dependentes de drogas. Essas duas questões, elas necessitam, além da abordagem da saúde, uma abordagem em termos de segurança, né? Em termos sociais, de proteção social aos indivíduos, para que realmente a saúde possa prestar o nível de assistência, mas sem a sobrecarga que hoje ela está submetida. Uma forma de controle social que vem se mostrando cada vez mais importante no Brasil é o espaço dos conselhos, né? E na saúde nós temos o Conselho Nacional de Saúde, inclusive você já foi, né, presidente, e a gente sabe que o papel deles na construção das políticas é muito determinante. Mas atualmente, quais são as maiores conquistas que você vê relacionadas ao Conselho Nacional de Saúde? E dentro desse mesmo tema, a gente fala de um outro lado da moeda. Recentemente, mais uma vez foi conduzida à presidência o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Como é que você vê isso, essa contradição, essa dicotomia, né? Um espaço que deveria ser de controle e de certa fiscalização da população, controle social, e está com o seu maior representante ligado ao governo. Nesse momento, o controle social está num momento de regressão. Hoje nós estamos num momento muito difícil. O Conselho Nacional de Saúde, para mim, está absolutamente comprometido. Não tem independência, não tem autonomia. Hoje existe uma minoria dentro do Conselho Nacional de Saúde que luta bravamente para tentar manter algumas conquistas, manter uma forma de atuação minimamente comprometida e condizente com as necessidades do controle social. Agora, a eleição do ministro para presidente do Conselho, eu considero como sendo o que de mais grave aconteceu nesses 20 e poucos anos de história do SUS. Porque se até 2006 o ministro da Saúde era presidente do Conselho por determinação legal, a gente até entende por que isso acontecia. Mas no momento em que é determinado que o presidente do Conselho vai ser eleito, o ministro da Saúde, no governo da Dilma, se elegeu presidente do Conselho 2 vezes, da forma como se elegeu, e nós sabemos muito bem da forma que aconteceu, de pressão, de persuasão, de uma pressão muito grande sobre as entidades, sobre seus representantes. Então isso é abominável, isso é profundamente lamentável, é de um prejuízo incalculável. Estamos fazendo um esforço muito grande para tentar reverter isso. Teremos no final do ano, em novembro, eleições gerais no Conselho Nacional de Saúde, onde sabemos que o governo está empenhado em intervir também de alguma forma. Então, quero dizer que nesse momento o Conselho Nacional de Saúde, que é o colegiado maior de controle social do SUS no Brasil, passa por um momento muito difícil. Diante desse contexto, né, que a gente já colocou aqui, você acha que falta mais força da sociedade civil organizada para reivindicar seus direitos? E a gente, assim, traz à tona até o tema da campanha da fraternidade, que é sobre saúde pública, e fala-se que vão se fazer denuncismos, né, vai ser voltado mesmo para denúncias. Você acha que falta essa força da sociedade civil organizada? Agora, passamos por um momento muito difícil. Por quê? Porque temos um governo que está adotando políticas assistencialistas sem um debate ideológico, que no meu entendimento está tendo um prejuízo muito grande ao projeto de esquerda e à população brasileira. Então, o grande discurso do governo é de inserção dos miseráveis, dos pobres no mercado de consumo. Não estou dizendo que com isso não seja importante, isso é. Nós achamos muito importante que consigamos tirar da miséria milhões de brasileiros, para que eles possam ter direito a consumir. Agora, se o nosso objetivo é tirar a gente da miséria para se inserir no mercado do trabalho,
sem pensar em garantir a esse antes miserável condição plena de cidadania, esse é um equívoco imperdoável, é um equívoco ideológico sem precedentes e com custo elevadíssimo para o projeto socialista, para o projeto de transformação dessa nação. Então, eu acho que isso que está acontecendo, essa política do governo, ela despolitiza, ela aliena e torna as pessoas meros consumistas. Então, o grande sonho de consumo de quem sai da miséria, da pobreza, não é ter a garantia do SUS funcionando plenamente, é ter um plano de saúde. O grande sonho de consumo de quem sai da miséria e da pobreza, porque o governo induz a isso, não é ter educação de qualidade pública, é ter uma escola particular. Não é isso que a gente quer para o país. Não é esse tipo de governo que a gente quer para o país. Entendo. Júnior, muito obrigada pela sua entrevista, foi bastante esclarecedora. A gente agradece por você ter acompanhado a entrevista. Lembrando, nosso site www.sintechrn.org.br, nossa fanpage no Facebook, facebook.com/SintechrN. Até a próxima semana.